Organização da administração pública. A organização administrativa é a forma de estruturação da administração pública. Toda atividade administrativa Organização da administração pública. A organização administrativa é a forma de estruturação da administração pública. Toda atividade administrativa do Estado se desenvolve direta ou indiretamente por meio da atuação de órgãos, entidades públicas, seus respectivos agentes. A administração direta é o conjunto de órgãos públicos que compõem a estrutura de cada um dos entes políticos. Estou me referindo à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Já a administração indireta é o conjunto de entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista, vinculadas aos órgãos centrais da administração direta. E as entidades políticas? Isso é importante para fazer uma diferenciação. Entidade é uma pessoa jurídica, com capacidade de contrair direitos e obrigações. Quando eu falo em entidades políticas, são pessoas jurídicas de direito público que receberam suas competências diretamente da Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa espécie de entidade possui diversas autonomias. A exemplo, autoconstituição. Elabora suas próprias normas constitucionais, claro, com observância da Constituição Federal. Autolegislação. Elabora suas próprias leis no âmbito interno. Autogoverno. Capacidade de eleger os membros dos próprios poderes legislativo e executivo. Aí não se inclui, logicamente, o judiciário. Autoadministração. Capacidade para desempenhar as atividades administrativas, atividades fins e atividades meios que lhes foram conferidos pela Constituição Federal. E dentro dessa estrutura nós temos os órgãos públicos. Eli Lopes Meireles conceituava órgãos públicos como centro de competência instituído para desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Conforme o artigo 1º, se não me falha a memória, parágrafo 2º da Lei 9.784 de 99, considera-se órgãos a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Vale tanto a um como para a outra. Característica desses órgãos públicos. Primeiro, integram sempre a estrutura de uma pessoa jurídica, ente político ou ente administrativo. São criados e extintos por lei. Não possuem personalidade jurídica. Não celebram contratos, exceto contratos de gestão. Isso nos termos do artigo 37, parágrafo 8º, também da Constituição Federal. Não podem ser partes em processos judiciais, exceto em 2 casos. Órgãos independentes e autônomos podem defender em juízo as suas prerrogativas quando infringidas por outros órgãos. Órgãos que têm como finalidade essencial demandar em juízo, a exemplo do Ministério Público, das Procuradorias, AGU, Defensorias Públicas, etc. Não possuem patrimônio próprio, são resultados de desconcentração administrativa, possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Então é muito importante essa distinção, principalmente para exame de ordem, provas de concurso, etc.
E aí eu fiz questão de trabalhar um pouquinho a classificação. A seguir, as principais classificações doutrinárias dos órgãos públicos e as mais cobradas, principalmente em provas. Então vamos lá. Quanto à atuação funcional, eu tenho singular, órgão singular, unipessoais. As decisões são tomadas pela manifestação de vontade de um único agente público. Exemplo, Presidente da República. Colegiados ou pluripessoais. Decisões são tomadas pela manifestação conjunta de seus membros. O exemplo que nós temos, o STF. Quanto à estrutura, podem ser simples. Há um único centro de competência. Não se verificam outros órgãos que integrem a sua estrutura interna para a realização dos seus atos. Compostos. Há um órgão central e diversos outros a ele subordinados. Exemplo, estruturas internas do TSE, como secretarias, assessorias, etc. Quanto à posição estatal, independente, são aqueles originários da própria Constituição, recebendo diretamente de seu texto suas atribuições e não mantendo entre si relações de hierarquia ou dependência funcional. Estou me referindo ao Executivo, Legislativo, Judiciário. E os autônomos são aqueles órgãos localizados no ápice da estrutura administrativa, porém subordinado aos órgãos independentes. Possuem autonomia financeira, técnica e administrativa. Exemplo, Ministério e Secretarias de Estado. Superiores são aqueles que exercem funções de planejamento, direção e controle, possuindo somente autonomia técnica. Exemplo, departamentos, secretarias gerais, coordenadorias, etc. Subalternos exercem funções meramente de execução. Exemplo, seções que são disciplinadas por portarias, etc. Agora, sobre a centralização e descentralização. Quando o ente político opta desenvolver ele mesmo a atividade outorgada pela Constituição por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura funcional, dizemos que há centralização, pois a atividade permaneceu no âmbito de sua mesma pessoa jurídica. Agora, quando, diversamente, resolver transferir a atividade para que outra pessoa física ou jurídica a desempenhe, temos a descentralização. E a desconcentração é a distribuição de competências dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, sem quebra da estrutura hierárquica. Não há, dessa forma, a criação de outra pessoa jurídica, mas somente a divisão interna de tarefas entre órgãos da mesma pessoa jurídica. Aí, nessa estrutura, não podemos esquecer dos consórcios, os consórcios públicos. Quando constituídos com personalidade jurídica e direito público, integram a administração indireta dos entes consorciados, sob a forma de associações públicas. Contudo, a doutrina diverge sobre se essas associações integrariam a administração indireta como uma quinta espécie de entidade, ou tão somente como uma subdivisão do gênero autarquia. De acordo com o conceito trazido pelo Decreto 6.017 de 2007, consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei 11.107 de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa e, inclusive, a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. E, por fim, o terceiro setor, nós não podemos esquecer. O terceiro setor se compõe por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, que prestam serviços de interesse coletivo e social não exclusivos do Estado. Apesar de não integrarem a administração pública direta ou indireta,
são conhecidas como entes de cooperação, pois se colocam ao lado do poder público no desempenho de atividades de interesse coletivo. Para tanto, recebem incentivo estatal, também chamado de fomento, vocês vão ver com esse nome, para o desempenho de tais atividades e, por isso, são submetidos ao controle da administração pública. Tais entidades são chamadas também de entidades paraestatais e se compõem por serviços sociais autônomos, as entidades de apoio, as organizações sociais, OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIP. Ok? Uma breve síntese da organização da administração pública. Forte abraço.